Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Hoje teremos aula de História, mas antes de começarmos com a aula de História, tia Valéria vai conversar com vocês um pouquinho sobre o sorteado da semana, que era para a tia Valéria ter sorteado ontem, né, na aula de português. Porém, como foi um pouco corrido, né, onde trabalhamos 3 disciplinas, tia Valéria deixou para sortear hoje, né? Qual foi o gênero textual que trabalhamos ontem em produção de texto? Quem lembra? Receita médica, né, isso? Então, tia Valéria vai sortear hoje Arthur Alves. Arthur Alves será o nosso sorteado da semana, onde Arthur deve falar um pouquinho, né, sobre esse gênero textual. Como assim? É um gênero, por quê? É onde o médico produz, né, as suas recomendações para o paciente, né, isso como é formado. De início, né, com o nome do hospital ou centro médico, com o endereço, né, CEP, telefone, mas em diante tem o quê? Tem a questão do nome receituário, onde vem o quê? O nome do paciente, né? As medicações ou recomendações, né? Na questão de dieta, essas coisas. E, por fim, a assinatura do médico com o carimbo, né? Isso, eu acho que todos nós já utilizamos, né? Uma receita médica, né? Isso. Então, Arthur, você vai comentar sobre esse gênero, gravar um vídeo e colocar no grupo, é isso? E ganha um brinde simples, né? Mas que vale pela sua participação. Então, veja só, em História, vamos estudar sobre o café e sua expansão. Como assim? O café foi um vegetal, né? Que trouxe o quê? Bastante riqueza aqui para o nosso país, né? Teve um bom desenvolvimento. Mas, de onde surgiu o café? O café surgiu da Etiópia, né? E, a partir da Etiópia, foi para outros países, como, por exemplo, Guiana Francesa, né? Inglaterra, África, entre outros. E chegou aqui no Brasil, mais precisamente por volta do governo de Dom Pedro II, não é isso? Quem trouxe essas mudas de café para cá? Foi um brasileiro, Francisco Melo Palheta, né, que era um militar aqui do Brasil, onde trouxe as primeiras mudas de café. De início, né, foram plantadas na região norte, mas onde o café veio se desenvolver mesmo foi na região sudeste e sul, né, mais precisamente na região sudeste, onde podemos considerar Minas Gerais como uma grande produtora de café até nos dias atuais. Não só Minas Gerais, mas também Espírito Santo, São Paulo, certo? Mas Minas Gerais, né, é considerada a grande produtora de café. Como aconteceu tudo isso aí? Então, veja só, os grandes fazendeiros, né, preparavam a terra, onde fazia a desmatação, queimava, né, alguns resíduos e também alguns restos de vegetais, e plantava o café, ou seja, a plantação do café. Com tudo isso aí, quem era que trabalhava? Quem participava da questão do desmatamento, da preparação da terra, eram os trabalhadores livres. Mas a questão da produção mesmo era já com os escravos. Então, veja só, esse período, né, do café sofreu alguns problemas. Um deles foi a questão da falta de escravos. Por quê? Começou também, né, a questão dos escravos estavam sendo libertos, né, estavam ficando livres. Então, com isso, faltava o quê? A mão de obra, porque os escravos eram os grandes responsáveis, né, pela produção. Mas eles começaram a fazer o quê? A trabalhar com alguns imigrantes, né, que estavam aqui no país, onde eles moravam em cortiços. O que é cortiços? Como é que eu posso dizer? Um local, né, onde as pessoas moram em coletivo, né? Várias pessoas naquele mesmo local.
Então, foi quem começou também a trabalhar na produção de café. Mas, vamos ver como é que acontece, né, o trabalho nas fazendas de café. Tia Valéria vai ler para vocês. Na realização da colheita dos frutos, eram espalhados um a um. Apanhados um a um. Os grãos eram peneirados, né, para tirar as impurezas. Quais são essas impurezas? Pedras, né, terras, folhas, gravetos, entre outros. Então, após a peneiração, os grãos eram colocados para secar. Em seguida, eram socados para remover a casca. Embalados em sacas, né, os sacos de juta, e finalmente transportados para os portos. Como era esse transporte? Esse transporte acontecia através de carros de boi, né, e também através de mulas. Então, eles levavam, né, o café através de carros de boi e mula para os portos. Em seguida, né, eram transportados através de navios. Mas, com o passar do tempo, né, também com a grande produção, eles começaram a enviar através de trens, né? Isso então levava também, ainda através de carros de boi e mula, até a estação de trem e através da estação de trem levar para outros estados, né, e locais. Como é que eu posso dizer para vocês? Nesse período aí também começou, né, a grande construção de estradas de ferro, né, que ligou primeiramente a primeira estrada de ferro na questão do Rio de Janeiro, né, isso. Também para as províncias, como por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Jundiaí, entre outros, né. Então, teve grande desenvolvimento na construção de estradas de ferro também. Então, a gente estudou, né, durante todo esse ano, primeiramente sobre o pau-brasil, né, que foi uma das grandes riquezas do Brasil, depois a cana-de-açúcar e agora o café, né, que se estende até os dias atuais, pois o Brasil continua sendo um grande produtor de café, e como eu falei anteriormente, o estado de Minas Gerais se destaca bastante. Então, vocês irão fazer a leitura, né, do conteúdo para um melhor aprendizado nas páginas 172 e 173, não, 172 a 174. Resolve o exercício na página 175, faz a leitura da 176 e resolve o exercício, né? Que é as páginas 177 e 178. Lembrando, qualquer dúvida, pode falar com tia Valéria no privado, tá certo? Tia Valéria irá atender cada um de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho por estar ocupada, mas em seguida dou retorno. Outra coisa, a importância do envio, né, das atividades para a tia Valéria corrigir e também colocar sua frequência. Beijo, boa aula, nos encontramos amanhã.